Vida Saúde. Oferecimento. Laboratório Santa Clara. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681. Olá, com muita alegria começamos mais um programa Vida Saúde na tela da Rede Mais Record TV, agradecendo sempre a sua audiência. Hoje a gente continua apresentando o programa sem Débora Ribeiro, mas breve ela vai estar aqui com a gente, trazendo muitas dúvidas, questionamentos importantes, sempre para você aí, nosso telespectador. Então vamos aqui seguir eu, Rafael Bicalho, sozinho, apresentando junto com você. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os cuidados com o nosso coração, inclusive se tem prevenção para morte súbita? Gente, um tema muito importante. Nós vamos falar aqui com o cardiologista, Dr. Gustavo Albuquerque. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, doutor. Obrigado, Rafael. Um prazer estar aqui. Bom, para falar sobre esse assunto, né, a gente primeiro quer entender o que é a morte súbita. Ok, Rafael, é uma boa pergunta, porque às vezes a morte súbita é só atribuída ao infarto do coração, ao ataque cardíaco. E a morte súbita, que é aquela que acontece de forma abrupta, inesperada e rápida, ela pode ser causada por outras doenças, tanto do coração, que não o infarto, mas também outras doenças como a hemorragia cerebral, o AVC. Então a morte súbita é aquela que acontece onde se quebra o ciclo natural da vida de forma abrupta e inesperada por alguma doença. Bom, a pessoa que está ali num procedimento de morte súbita, é irreversível essa situação? Quando você fala que houve a morte súbita, já está dado o diagnóstico que ele não conseguiu reverter. Tá? Então, geralmente é uma coisa rápida, acontece fora do hospital, num jogo de futebol, em ambientes não hospitalar, porque aquilo ali não estava no programa, não estava sendo esperado pela pessoa. Agora, quais são as causas mais comuns aí, então, dessa morte súbita? A morte súbita ela tem várias causas e depende do perfil e da idade das pessoas. Vou te dar um exemplo. Se você me perguntar qual a causa mais comum nos jovens, é uma que seria a arritmia cardíaca e AVC, hemorragia cerebral, aneurisma cerebral. Quando a idade cronológica vai aumentando, já começa a haver uma mudança de perfil nas causas de morte súbita. E aí o infarto agudo do miocárdio, o ataque cardíaco, propriamente dito, ele já começa a ganhar uma proporção maior nessas pessoas a partir de 45, 50 anos de idade, ela é a causa mais comum. Já se você pega os atletas saudáveis, atletas profissionais, a causa de morte súbita, a grande maioria, chega a quase 80%, já é uma doença congênita chamada miocardiopatia hipertrófica. Então, dependendo do perfil da classe das pessoas que você está investigando, a morte súbita tem causa diferente. Agora, o corpo dá sinais aí de que o coração não está bem? O que é preciso ter atenção, observar? Dá sinais. Existem sintomas clássicos, né, de problemas cardíacos, como dor no peito, falta de ar, perda do condicionamento físico, palpitação, mal-estar de forma geral. Então, esses são sinais de que o coração ou o corpo não está bem. Além das questões psicológicas, qualidade de sono, irritabilidade. Então, você pode captar algum sinal nesse sentido que pode algum problema estar acontecendo com a pessoa naquele momento ou que está por vir a acontecer. Eu até falei no início do programa, né, se é possível a prevenção dessa morte súbita. É claro que quando a gente fala de medicina não existe nada 100%, né? Então, por mais que a gente consiga prevenir, consiga cercar de cuidados, nunca há um alvará de 100% que isso não vai acontecer. Mas existem formas de prevenir, tá? Existem exames cardiológicos importantes para se fazer, para tentar antecipar algum problema. E também, quando a gente fala de prevenção, a gente tem que falar de check-ups periódicos, qualidade de vida, alimentação saudável, controle dos fatores de risco. Então, essa é a forma como a gente tem de prevenir esses problemas cardíacos e, eventualmente, a morte súbita. Então, o infarto
hoje está muito atribuído. O leigo, quando você fala de morte súbita, a primeira coisa que vem na cabeça é um infarto. Mas nem sempre é o infarto a causa da morte súbita. Entendi. Importante a gente diferenciar isso. Agora, o que fazer no caso de uma suspeita de infarto agudo no do miocárdio? Numa suspeita forte como essa, Rafael, não tem como ficar em casa. Ficar em casa não é a possibilidade. Então você tem que procurar um atendimento médico, pronto-socorro, um pronto atendimento mais próximo da sua residência. E lá, se já for um local especializado para isso, já vão ser tomadas providências. Se lá não for, eles vão referenciar, encaminhar você com uma equipe já treinada, né, num transporte profissional, para um centro onde ele possa ser tratado, investigado, para tentar reverter essa situação. É importante, né, a gente ressaltar, né, a nossa grande audiência aqui do programa Vida Saúde, né? Às vezes a pessoa está ali sozinha, sem a companhia de alguém, começa a passar mal. Qual que vai ser o passo a passo, né? O que vai acontecer ali com o sujeito que vai identificar que ele está infartando, que ele está passando mal? A dor no peito é o sintoma clássico e mais comum. Ela tem que ser valorizada, né? Então, se a pessoa sentiu mal, sentiu aquela angústia, que quem infarta fala que é muito clássica, essa angústia, essa sensação iminente de morte e a dor, que não é aquela dor de gritar, mas aquela angústia no peito. Um aperto. Um aperto no peito. Então, a primeira coisa que tem que fazer é tentar manter a calma, né? Manter a calma no sentido de não fazer mais esforço, não se desesperar, porque você vai tentar diminuir o trabalho do seu coração. Pedir ajuda, tá? Ou um familiar, ou um serviço de atendimento. Na nossa região, o SAMU funciona muito bem para isso. E preferencialmente ser encaminhado, e não ele dirigir, ou ele pegar a bicicleta, ou ele ir. Ele ser encaminhado por alguém em repouso, de preferência deitado, ou então sentado no carro, mas que ele vá ao atendimento para que ele possa ser conduzido. Então, não entrar em desespero, não subir escada, tentar repousar e diminuir a demanda, diminuir o trabalho cardíaco. Pedir ajuda, né? Se estiver sozinho, ligar 192, sempre muito importante. O SAMU está atento, né, a essas situações. Daqui a pouco a gente tira outras dúvidas, depois no intervalo, doutor, a gente volta já já. Já voltamos com o nosso programa Vida e Saúde, hoje recebendo aqui o doutor Gustavo Albuquerque, que é cardiologista. Estamos falando aí sobre morte súbita, cuidados com os corações. E nos bastidores aqui, rapidamente, o senhor citou, né, pra gente a respeito aí de um paciente que estava passando muito mal, né, sofrendo infarto, e foi de bicicleta para o hospital. Qual o risco ali que ele correu? A gente entende a angústia dele, né? Ele estava sozinho em casa e não quis esperar, quis resolver aquela situação mais rápido. E ele tomou essa atitude, né, por conta própria, de ir de bicicleta para o hospital. E isso expôs ele a risco maior, porque ele aumentou o trabalho cardíaco, aumentou a demanda cardíaca, e isso poderia ter provocado uma morte súbita no meio do caminho, no meio do trajeto dele, né? Aumentaram os riscos dele, e também a sequela que fica no pós-infarto também pode aumentar por conta desse estrago, desse trabalho maior que o coração teve que fazer. Por isso é importante o repouso, a calma e a tranquilidade de esperar o serviço de urgência levar, ou um familiar levar lá, da forma mais harmônica e tranquila possível, para que o coração diminua a sobrecarga, o trabalho cardíaco. A gente, né, já viu diversos casos, né, de esportistas aí, alto rendimento, morte súbita em campo, né, nas práticas esportivas. É possível uma prevenção, né? A prevenção é com o exame, né? Pelo fato de ser uma doença já que existe com a pessoa ali ao longo de muitos anos. Sim, Rafael, é importante, tá? Esses atletas de alta performance profissionais, eles têm obrigatoriamente que passar por um rastreamento para tentar, de forma mais profunda, excluir doenças do coração que podem levar ele a um mal súbito, uma morte súbita em campo, como a gente já viu. Então, a forma de prevenir
é fazendo os exames. O ecocardiograma, que é um exame simples, difundido, que tem em quase todas as clínicas cardiológicas, esse exame é o exame de eleição para prevenir e captar o problema da miocardiopatia hipertrófica no atleta profissional. Agora vamos falar sobre os avanços da medicina. Tem um tratamento minimamente invasivo, né, de doenças cardíacas e vasculares, né, que é importante a gente tratar. Mas antes da gente falar desse assunto, vamos para um recadinho. Olá, sou a Isabela da Riso Clínicas Odontológicas e estou aqui para lembrar você de que o ano já está finalizando e o tempo está passando cada vez mais rápido. E todo mundo está com pressa em ser feliz, não é mesmo? Agora, se você está insatisfeito com o seu sorriso, com as suas perdas dentárias, é só agendar uma avaliação na Riso Clínicas Odontológicas. Na Riso, você encontra a solução para estes problemas, como tratamentos com implantes dentários e próteses que se assemelham com a dentição natural, devolvendo então a tão desejada estética. O sorriso confiante e com autoestima é para agora. Então entre em contato no 38 3216 6681. Ainda este ano nós aguardamos você. Avenida Afonso Pena, 148 Centro, em Montes Claros. Riso Clínicas Odontológicas. Nós prezamos pelo seu bem-estar. Vem pra Riso. Riso faz bem. Vamos seguindo aqui nossa entrevista com o cardiologista Dr. Gustavo, falar sobre as cirurgias minimamente invasivas. Isso aí, Rafael. Essa é a minha subespecialidade, a minha área, que é a hemodinâmica, e se tem avançado muito no mundo todo nessa tentativa de diminuir a agressividade das cirurgias, né? Então, muita coisa que se fazia antigamente, tendo que abrir o peito, a cirurgia de peito aberto, hoje é feita através de cateterismo, com anestesia local. Você faz o procedimento conversando com o paciente, ele tem alta precoce do hospital, vai embora no outro dia para casa, a recuperação é fantástica e o mundo inteiro tem investido muito nessa tecnologia. Hoje a gente consegue fazer esse cateterismo de maneira rápida, a colocação de próteses, que é o stent coronariano, para desobstruir as artérias, que são os vasos cardíacos. E além dessa angioplastia, você tem também correções de defeitos cardíacos congênitos de nascença, correção de CIA, que é a comunicação interatrial, mas ultimamente também implante de válvula cardíaca. Então a pessoa tem um problema numa válvula cardíaca, a válvula aórtica, por exemplo, e a gente consegue hoje fazer o implante por catéter dessa válvula e implantar a válvula dentro do coração, que isso é fantástico porque diminui os riscos e as complicações no pós-operatório desses pacientes. Então, hoje a cardiologia intervencionista, a hemodinâmica, ela tem avançado muito nessa parte de tentar não ser agressivo, ser minimamente invasivo. Olha, a gente sempre agradece aqui a nossa audiência, todo mundo que fica ligado aí na tela da Rede Mais Record TV, mas quero saber se você aí já fez seu exercício físico, já fez atividade física para melhorar toda a saúde do corpo e principalmente do coração, hein? É importante, né? Vida saudável, coração saudável, né, doutor? Perfeitamente, Rafael, muito bem colocado. Às vezes a gente se preocupa muito, a gente vê pacientes muito preocupados no consultório, querendo saber como previne, e na verdade a prevenção está na mão dele. Claro que os exames são importantes para você antecipar um problema, mas quem vai realmente mudar a sua história é a própria pessoa. Tá? Então, a atividade física ela é bem-vinda em todas as idades. Não existe velhice saudável com sedentarismo. Então a atividade física ela é importante e o coração agradece. Obrigado, doutor, pela sua participação aqui no nosso programa Vida Saúde. Obrigado, Rafael. Estamos às ordens, eu que agradeço. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Vida Saúde. Oferecimento. Laboratório Santa Clara. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681.